Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. A inadimplência recuou no Brasil no ano passado. De acordo com o último levantamento, de cada 10 pessoas, 4 terminaram 2022 com o nome negativado. O brasileiro encerrou o ano passado com uma leve queda no índice de inadimplência na comparação mensal, depois de meses seguidos de alta. O número de 65 milhões de inadimplentes indica que 4 de cada 10 brasileiros estavam com o nome sujo. Mesmo com a queda em relação a novembro, em dezembro de 2022, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,79% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Em média, o brasileiro endividado possuía R$ 3.812 para pagar, sendo que 87% do rombo nas finanças pessoais estavam concentrados nos bancos. Outro dado curioso é que o devedor tem, em média, apenas 2 empresas credoras, o que facilita a solução para o problema. Os dados ainda mostram que cerca de 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de até R$ 500. O percentual aumenta quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. Portanto, quase metade dos devedores brasileiros possui débitos relativamente pequenos em aberto. E o preço do aluguel residencial fechou 2022 com a maior alta em 11 anos. Segundo o indicador FIPE-ZAP, o aumento foi de quase o triplo da inflação do ano. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,55% mais caros em 2022, segundo dados do índice FIPE-ZAP+. Essa é a maior alta desde 2011, quando os preços avançaram 17,30%. O aumento do ano passado foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 5,79% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 10,76%. O FIPE-ZAP acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Com exceção de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que teve aumento de 2,37%, todos os municípios monitorados registraram alta real em 2022. Entre as capitais monitoradas, os maiores avanços no ano foram em Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José liderou o ranking geral com um aumento de 42,41% no ano. O preço médio dos novos contratos de aluguéis, calculado para as 25 cidades, é de R$ 36,65 o metro quadrado, segundo dados de dezembro. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa em média R$ 1.832. A cidade mais cara da lista é Barueri, em São Paulo, onde o aluguel custa em média R$ 50,56 o metro quadrado. No caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal é de mais de R$ 2.500. A cidade com o metro quadrado mais barato também é Pelotas, no Rio Grande do Sul, a R$ 16,16 em média. E uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou para um crescimento de 50% nos problemas de infraestrutura nas rodovias brasileiras em 2022. Foram registrados 2.610 pontos críticos na malha rodoviária contra os 1.739 pontos em 2021. Segundo a Confederação, são problemas graves que se multiplicam a cada ano e se concentram majoritariamente em rodovias sob gestão pública. Para a resolução do problema de infraestrutura em 2022, seria necessário investimento de R$ 5.240 bilhões. Mais de 66% dos pontos críticos em 2022 foram buracos nas rodovias e estradas. Na série histórica, enquanto em 2012 os motoristas poderiam encontrar, em média, um ponto crítico a cada 372,4 quilômetros rodados, em 2022 caiu para 44 quilômetros em média.
Para este ano, o ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou um plano de 100 dias da pasta com ações prioritárias do governo para os setores rodoviário e ferroviário até abril, que prevê construir ou revitalizar 861 quilômetros de rodovias e retomar outros 670 quilômetros em obras, assim como 72 pontes e viadutos serão construídos ou revitalizados, e ainda mais 670 quilômetros de obras em estradas federais serão retomadas até abril, mas ainda sem previsão de conclusão. Plano que deve custar R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais, inclui retomada, revitalização e intensificação de obras, a grande maioria em rodovias, prevenção de acidentes e redução de mortes nas rodovias federais, medidas para escoamento da safra de grãos, pronto atendimento para emergências e ações de fortalecimento para a atração de capital privado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 66% das rodovias federal e estaduais possuem avaliação regular, ruim ou péssima, e a expectativa, segundo o ministro, é melhorar a qualidade das rodovias já no primeiro ano. E mais de 370 denúncias de trabalho infantil foram registradas em São Paulo só no ano passado. Nos últimos 2 anos, as queixas contra essa prática mais que dobraram. No último ano antes da pandemia, foram registradas 382 denúncias, mas o período de isolamento social fez com que esses números diminuíssem. Em 2020, por exemplo, ele despencou para 162. No mesmo ano, a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgaram um relatório sobre o tema, que mostrava que os números de afetados pelo trabalho infantil no mundo cresceu pela primeira vez em 2 décadas. As organizações estimaram que no início de 2020, 160 milhões de menores foram obrigados a trabalhar, 8 milhões a mais que os reportados em 2016. O crescimento da parcela de pobres em decorrência da pandemia de Covid-19 foi a principal causa apontada pelo levantamento. O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente considera trabalho infantil atividades econômicas ou de sobrevivência realizadas por pessoas de idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz. No estado de São Paulo, o novo Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, ainda não publicado no Diário Oficial, estabelece, entre outros pontos, o cadastro único para programas sociais, como centralizador na identificação de crianças em situação irregular de trabalho. O material deve entrar em vigor entre 2023 e 2026 e também cita o ensino público em tempo integral como importante na retirada dos menores das áreas em que são explorados. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que 84% dos casos de crimes raciais são registrados em São Paulo como injúria e não como racismo. Com a alteração da legislação, a injúria racial passa a ter uma pena mais severa, de 2 a 5 anos de prisão. Até então, os casos tipificados como racismo eram a exceção e a maioria dos réus acabava absolvido, de acordo com uma pesquisa do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Em São Paulo, na Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, foram registrados 1.001 crimes de injúria racial e somente 191 de racismo pelos delegados em 8 anos. Quando o processo chegava à Justiça, 75% dos réus eram absolvidos, segundo os pesquisadores da FGV, que analisaram 831 processos de crimes raciais de 7 estados. Bahia, Goiás, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, já na segunda instância. Entre os 1.192 casos de injúria racial e racismo registrados no DECRAD em São Paulo, os principais autores foram as mulheres brancas, seguidas pelos homens brancos. As principais vítimas são as mulheres negras, seguidas pelos homens negros. Os casos de sequestro registraram um maior aumento em São Paulo em 15 anos, e essa alta coincide com a popularização do Pix. O último pico registrado desse tipo de crime havia sido em 2007, com 323 sequestros.
O índice é maior na capital paulista, com 98 ocorrências no período analisado. O aumento de casos, segundo o jornal Estado de São Paulo, está relacionado normalmente ao Pix, a transações financeiras facilitadas por aplicativos. Esse é o caso de 90% das investigações. O total de prisões pela divisão antissequestro passou de 138 em 2021 para 303 no ano passado. O registro de sequestros, segundo o jornal, foi subnotificado em função dos outros tipos de extorsão. Entre janeiro e setembro de 2022, foram registrados 5.000 casos de extorsão no estado. A rapidez do Pix, que permite fazer transferências e pagamentos em até 10 segundos, 24 horas por dia, em todos os dias do ano, inclusive nos finais de semana e feriados, é o grande atrativo para os criminosos. E a seguir, espera dos brasileiros pelo visto americano pode demorar até 500 dias. E você vai ver também, menino de Belo Horizonte ganha uma festa de aniversário muito especial. A comemoração contou com a participação dos heróis dele, os garis de rua. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, os brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos pela primeira vez precisam se organizar. Isso porque a fila de espera para tirar o visto pode passar de 500 dias. A fila de espera no estado de São Paulo chega a 16 meses, conforme informações do Escritório de Serviços Consulares do Departamento de Estado norte-americano. Em outras capitais, essa estimativa é um pouco menor. Ainda assim, pode chegar a até 12 meses para a entrevista obrigatória para a emissão de visto. Um dos principais motivos para a fila de espera estar tão grande é o reflexo das restrições no período mais grave da pandemia, quando os Estados Unidos proibiram a entrada de pessoas não essenciais no país. Essa restrição começou em março de 2020 e se estendeu até novembro de 2021, ou seja, quase 2 anos com as entrevistas paralisadas e a demanda acumulada. Em nota, o Consulado dos Estados Unidos informou que tem tomado medidas para reduzir esse tempo de espera, como é o caso aí da contratação e o treinamento de funcionários, a extensão do horário de funcionamento com atendimento em dias extras, que é o caso dos super sábados, que funcionam como um mutirão para a emissão dos vistos. Além disso, o período para que o turista renove o visto sem necessidade de passar por uma nova entrevista passou a ser de 48 meses. Vale lembrar que em casos de urgência, como saúde, trabalho ou também estudo, é possível pedir a antecipação dessa entrevista obrigatória para a emissão do visto. Mas é claro que com a comprovação por meio de documentos dessa emergência. Olha, e por falar em viagens, a Organização Mundial do Turismo indicou que o número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. Boas notícias para o turismo mundial. O número de viajantes estrangeiros dobrou em 2022 e este ano se aproxima dos níveis pré-pandemia devido ao levantamento das restrições sanitárias. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos. No Oriente Médio, as chegadas de turistas internacionais subiram para 83% dos números pré-pandêmicos. A Europa atingiu quase 80%, enquanto a África e a América recuperaram cerca de 65% dos visitantes. A recuperação foi menor na região da Ásia-Pacífico, que atingiu apenas 23% do nível pré-pandemia. Porém, foi a região que manteve mais restrições. De acordo com as projeções da OMT, a revitalização da indústria vai acelerar ainda mais em 2023, principalmente graças ao fim das restrições por parte da China às viagens ao exterior após 3 anos de bloqueio. A entidade enfatizou que há razões para otimismo,
mas alertou que a recuperação total vai depender de outros fatores, como a evolução da guerra na Ucrânia e as elevadas taxas de inflação que afetam quase todo mundo. Eu mudo de assunto agora para falar de saúde. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo ficaram doentes por causa de intoxicação alimentar no ano passado. 420 mil morreram. A proliferação de bactérias e vírus nocivos é favorecida principalmente em estações mais quentes, pois as altas temperaturas comprometem a conservação de alimentos. Os micro-organismos mais envolvidos com as intoxicações alimentares, em geral, são bactérias como a Salmonella, a Shigella, a Escherichia coli e Staphylococcus, e alguns vírus como o rotavírus e os fungos, além dos componentes tóxicos encontrados em certos vegetais, que podem também ser causadores dessas afecções. Alguns sintomas comuns a essa condição são mal-estar, febre, urticária, vômitos e diarreia. A intensidade desses sinais pode até mesmo se complicar, causando um quadro de desidratação, podendo ser necessária internação e medicação intravenosa. Uma consideração importante é que uma contaminação alimentar pode não apenas causar problemas a curto prazo, mas doenças graves a longo prazo, como falhas renais, doenças hepáticas e desordens neuronais. Para evitar e se prevenir de uma intoxicação causada por alimentos, seria primordial conhecer a procedência de cada alimento, sem contar em manter a higiene das mãos antes de manusear os alimentos, dos utensílios que serão usados para preparar e também de acondicionar as refeições, evitar a exposição dos alimentos em temperatura ambiente por mais de 2 horas e ter muita atenção à data de validade dos produtos. Isso dentro de casa. Fora dela, procure evitar consumir carnes mal passadas, alimentos em conserva, no geral, molhos caseiros e alimentos feitos com muita antecedência. Dê preferência aos cozidos. E um novo ranking mostrou quais as cidades têm os piores congestionamentos de veículos do mundo. Acompanhe. O levantamento feito pela INRIX mostrou que a cidade com o maior congestionamento do mundo é Londres, capital da Inglaterra. A empresa de software e monitoramento demonstrou que no trânsito londrino, a velocidade média nos horários de pico é de 16 km por hora. Além disso, o estudo traz uma reflexão importante, a de que o motorista tenha perdido cerca de 156 horas parado no trânsito. Fazendo uma correlação direta com os horários de trabalho, isso significa uma perda financeira de 707 libras, ou seja, mais de R$4.000 quando feita a conversão. Na segunda posição aparece a cidade norte-americana de Chicago. Na sequência, aparece Paris. Já a metrópole brasileira aparece na 48ª posição da lista e nem mesmo é a cidade mais congestionada da América Latina, que no caso é Bogotá. Outro ranking de trânsito global renomado apontou que o pior trânsito do Brasil em 2021 era o Rio de Janeiro. A capital carioca, inclusive, ficou em 39º lugar dentre as cidades mais congestionadas do mundo. Um menino de Belo Horizonte ganhou uma festa de aniversário muito especial. A comemoração teve a participação de garis de rua, que, aliás, são os heróis do garoto. Vestido a caráter com a famosa roupa laranja, o menino de 6 anos esperava ansioso a chegada dos heróis. E eles não decepcionaram. Logo, o caminhão do lixo apontou na rua onde ele mora, que fica no bairro Vera Cruz, periferia de Belo Horizonte. Afinal, era um dia muito especial. Era o aniversário de 6 anos do pequeno Miguel. E como toda criança, ele quis uma festa temática para homenagear seus heróis, os garis de rua. E os profissionais da prefeitura aceitaram o pedido que foi feito pela mãe do menino. O vídeo viralizou na internet, mais uma vez comprovou aquela conhecida frase: nem todo herói usa capa.
Alguns se armam com vassouras e com elas sabem fazer bem para a sociedade. Bom, e essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!